O sol já queimava a nuca de Zé quando ele finalmente conseguiu se arrastar para fora da rede, a cabeça zunindo com um mal-estar enjoativo. O gosto metálico da noite anterior ainda estava na boca. Aquele abraço, aquele cheiro de perfume forte e lavanda, a promessa de que ele não estaria mais sozinho. Tudo havia sido temperado com algo mais pesado do que álcool. Zé correu para os fundos da pequena propriedade. Um pressentimento frio e certeiro apunhalava seu peito. Ele não precisou entrar no curral para saber. O silêncio era a resposta. O curral de tábuas velhas, que pela manhã costumava ser um pandemônio de mugidos e patas agitadas, estava morto. As duas porteiras estavam abertas. Não havia mais o rastro pesado dos cascos na lama seca. As 8 cabeças de gado, o fruto de 10 anos de trabalho suado, o único patrimônio sólido que restava após a perda da esposa, tinham desaparecido. Zé cambaleou, sentindo o peso da traição como um soco no estômago. Ele não era um homem de grandes posses, mas o gado garantia que seu filho, o pequeno Antônio, não passasse fome. Ele confiou. Ele se abriu para aquela mulher forasteira, a cigana com o sorriso que prometia tudo e os olhos que escondiam o inferno. Ele acreditou que finalmente a vida lhe daria uma trégua. O pânico o fez correr de volta para a casinha simples. Ele se ajoelhou ao lado do velho colchão de casal, procurando sob as tábuas soltas onde guardava sua poupança. Eram notas amassadas, resultado de pequenas vendas de leite e queijo ao longo dos anos. O dinheiro que ele jurou que seria para a escola de Antônio. O esconderijo estava aberto. Vazio. Não havia carta. Não havia bilhete. Apenas o cheiro doce e enjoativo de perfume no ar, zombando de sua ingenuidade. A cigana, que ele pensou ser seu recomeço, tinha limpado tudo. Levou o gado, levou o dinheiro, levou a esperança. Ainda cambaleando, Zé ouviu um choro fraco vindo da entrada. Era a Rosa, a vizinha bondosa que lhe ajudava com Antônio segurando o menino no colo. O bebê chorava de fome. Zé olhou para o filho, depois para as mãos vazias e o chão de terra. Ele tinha sido roubado, e por causa de sua burrice e carência, seu filho pagaria o preço. Ele estava literalmente na miséria, sem nada para dar a quem mais importava. A vergonha era um peso físico, esmagando-o. O olhar de Rosa era de pura pena, mas também de uma raiva contida que não era dirigida a mim, e sim ao mundo cruel que acabava de me esmagar. Eu me levantei, o corpo tremendo, e peguei Antônio nos braços. O cheiro de leite azedo no cobertor dele me lembrou da urgência. Não havia mais nada na despensa. Zé, o que aconteceu? Rosa perguntou, a voz baixa para não assustar mais o menino. Eu vi a poeira de manhã cedo. Parecia que tinham tocado o gado para a estrada velha, e aquela mulher, ela sumiu. Eu não tinha coragem de dizer. Eu, Zé, um homem de 32 anos que conseguia fazer a terra brotar e acalmar um touro bravo, fui enganado por um par de olhos bonitos e palavras macias. Meu erro não foi a ganância, foi a solidão. Desde que perdi minha Maria, o vazio era um bicho que me mordia toda noite. Eu era um pai bom, mas um homem incompleto. O que eu sabia sobre a maldade do mundo? Nada. Eu só sabia de terra e bicho. A cigana, que dizia se chamar Luna, havia chegado há menos de 2 semanas, trazendo consigo um circo de promessas e uma lábia que me fez esquecer a prudência de uma vida inteira. Ela me fez beber um chá na noite passada, alegando ser para celebrar o nosso futuro. A bebida era doce, mas me deixou mole, com a mente lenta como o melado frio. Agora eu entendi. Não era para o amor. Era para o roubo. O segredo em aberto que me consumia era justamente esse. Como Luna, uma forasteira, conseguiu agir tão rápido e para onde ela levaria 8 cabeças de gado, sem levantar suspeitas na estrada principal? Ela não podia ter feito isso sozinha. Havia cúmplices. Gente esperando por ela na beira da rodovia, talvez com um caminhão. A vergonha de ter revelado a ela em momentos de bobeira e carinho falso, onde eu guardava o dinheiro e exatamente quantos animais eu tinha, me fazia querer enfiar a cabeça no chão. Eu entreguei a vida do meu filho de bandeja. Rosa, percebendo meu silêncio e o olhar perdido, tocou meu ombro. Nós vamos dar um jeito, Zé. Mas o que você vai fazer? A cidade é pequena. Alguém deve ter visto alguma coisa. Eu olhei para Antônio, o pequeno anjo que dependia de mim, e senti uma força que não vinha do meu corpo cansado, mas da minha alma ferida. Eu era bobo, sim, mas não era covarde. Eu tinha perdido tudo, mas não a razão pela qual eu lutava. Se você já confiou demais em alguém e se arrependeu amargamente,
Comente aqui embaixo de qual cidade você está vendo essa história para eu saber que não estou sozinho nessa luta. Isso me ajuda a ter forças para seguir adiante e contar o resto. A poeira vermelha da pequena delegacia se misturava ao suor frio na testa de Zé. Ele havia andado 3 quilômetros, ignorando o sol do meio-dia, o bebê Antônio enrolado no peito. Tinha que agir rápido antes que o gado fosse vendido no mercado negro da capital. Ao seu lado, Rosa tentava acalmar Antônio, oferecendo-lhe um pedaço de rapadura que ela havia trazido, já que não havia leite. A dor de não poder alimentar o próprio filho era um ácido queimando Zé por dentro. A delegacia era um cômodo único, cheirando a café velho e cigarro barato. O sargento Almeida, um homem grande com um bigode desalinhado, que parecia mais interessado no jogo de damas em seu rádio de pilha do que na segurança da cidade, mal levantou os olhos quando Zé irrompeu. "Roubo, sargento. Roubaram meu gado e meu dinheiro." Foi aquela cigana, a Luna. A voz de Zé estava alta, trêmula de humilhação. Almeida suspirou, um som de tédio profundo. Ele finalmente olhou para Zé, demorando-se em Antônio e, em seguida, em Rosa, com um ar de quem já havia resolvido o caso antes mesmo de ouvir os detalhes. "Zé, senta aí, calma. Isso é história antiga, rapaz. Mulher de fora, paixão de uma noite. É sempre assim. Ela levou o gado que você deu a ela, Zé." Almeida forçou um sorriso debochado. "Eu não dei nada. Ela me dopou com um chá. Ela roubou minha poupança, o dinheiro do meu filho. O gado era tudo que eu tinha. Eu juro, sargento." Almeida largou a peça de dama com um baque seco, o som ecoando no pequeno escritório. "Olha aqui, Zé. Roubo de gado é sério, mas a cidade viu vocês dois juntos, abraçados. Você trouxe a mulher para dentro da sua casa, meu filho. Se ela dopou você, como você prova? Cadê o chá? Cadê a testemunha do crime, Zé? A única coisa que eu vejo é um homem que se apaixonou. Abriu as pernas e agora tá arrependido." O sargento apoiou os cotovelos na mesa, aproximando-se. Seus olhos eram cansados e cínicos. "Essas ciganas são espertas. Elas não deixam rastro. Você acha que ela vai vender o gado aqui na feira? Não. Ela já tá longe, Zé. E eu tenho coisa mais importante para fazer do que correr atrás de mulher que levou o que ganhou de presente." Rosa interveio, a voz firme. "Sargento Almeida, o Zé não mentiria sobre isso. O bebê dele está sem leite. Ele perdeu tudo. O senhor tem que ligar para as fazendas vizinhas, para as estradas." "Rosa, minha filha, volta para casa e faz um mingau para o menino. Deixa o Zé esfriar a cabeça. Quando a gente fica de coração partido, a gente inventa a história para não parecer burro." Almeida concluiu, encerrando o assunto e voltando para seu rádio. A recusa era um muro de concreto. A autoridade local, em vez de um apoio, era a primeira grande barreira. Eles não acreditavam em Zé. A humilhação que ele sentia era dupla. Traído pela mulher e desprezado pelo seu próprio povo. Ele não era a vítima para eles. Era o ingênuo que merecia o castigo. Zé saiu da delegacia cambaleando, segurando Antônio com mais força. Ele olhou para Rosa, que tinha os olhos mareados de frustração. "Eles não vão fazer nada." Ele sussurrou, a garganta fechada. "Nós vamos fazer." Rosa respondeu determinada. "Não temos tempo para lamentar. Vamos voltar para sua casa e procurar qualquer coisa. Ela deve ter deixado alguma pista. Essa mulher não é um fantasma." Voltamos para a chácara. A casa estava vazia, mas a energia do crime ainda pairava. Zé revirou o quarto que Luna havia usado. Roupas, lençóis, tudo limpo. Luna era profissional. Quase desistindo, ele chutou a terra perto da porteira do curral. E foi aí que ele viu, não um bilhete nem um papel, mas algo que não pertencia à roça. No meio da terra pisoteada pelos cascos do gado, havia um pequeno objeto brilhante, quase enterrado. Zé se abaixou e o pegou. Era um pequeno medalhão prateado, com um desenho em relevo, um símbolo que parecia um olho cercado por um labirinto. Não era joia de ouro ou prata pura, era uma bijuteria barata, mas muito chamativa. No verso havia 2 iniciais gravadas, quase invisíveis se não fosse pela luz do sol. LB. "O que é isso, Zé?" Rosa perguntou. "É dela. Ela sempre usava correntes no pescoço. Uma delas arrebentou enquanto ela fugia, ou enquanto o cúmplice dela tocava o gado." Zé apertou o medalhão na mão, a ponta afiada do objeto cravando em sua palma. Era a primeira pista física, o único elo com a pessoa que o destruiu. Ele olhou para Antônio. O choro tinha diminuído, mas a fraqueza do menino era visível. "Rosa, eu preciso que você fique com ele. Por um dia, 2. Eu vou achar quem a ajudou. Ela não pode ter levado o gado sozinha. Vou começar pelo único lugar que o sargento Almeida não vai olhar.
A estrada velha e o bar do Vardo. A jornada do herói não começou com um chamado glorioso. Começou com o cheiro azedo do fracasso e a promessa silenciosa de que a miséria não venceria. Zé, o ingênuo, estava morto. Nascia o Zé, o caçador. Ele não tinha treino, nem estratégia, apenas a necessidade. E o medalhão de Luna era a chave que abriria a porta da vingança, ou pelo menos da justiça. Zé seguiu para o bar do Vardo, o único lugar da região onde viajantes e caminhoneiros paravam para reabastecer e comer algo. Ele vestia a única camisa limpa que lhe restava, mas o peso da derrota era visível em seu porte. Na mão, o medalhão LB estava escondido. Vardo, o dono do bar, era um homem gordo e careca, conhecido por ouvir mais do que falar. Ele estava limpando o balcão com um pano sujo quando Zé entrou. E aí, Zé? Sumido. Achei que estava em lua de mel. Vardo brincou, o que fez Zé estremecer. Vardo, eu fui roubado. Você viu alguma movimentação estranha na estrada ontem à noite ou hoje de madrugada? Zé foi direto ao ponto. Vardo parou de limpar e o observou, a expressão cautelosa. Roubado? Pela cigana, ele não parecia surpreso, apenas desconfortável. Sim, ela levou meu gado e minha poupança. Preciso saber quem a ajudou a tocar os bichos. Vardo pigarreou. Ele não gostava de se envolver em confusão, mas também não gostava de ver um homem bom ser destruído. Olha, Zé, se eu falar, eu morro. Aquele pessoal não é brincadeira. Se ela te roubou, ela tem costas quentes. Zé colocou o medalhão sobre o balcão. O brilho da bijuteria capturou a atenção de Vardo. Eu não tô pedindo para você me ajudar na briga. Só me diga o que viu. Por favor, Vardo. Meu filho está com fome. A vida dele depende disso. O nome Antônio fez Vardo ceder um pouco. Vardo tinha filhos crescidos, mas entendia a dor de um pai. Ele pegou o medalhão, examinando as iniciais. Eu vi um movimento, sim. Eram umas 4 da manhã. Um caminhão boiadeiro velho que mal dava para ler a placa. E quem estava com ele? Vardo hesitou, olhando para a porta. Quem, Vardo? Por Deus, o Eloy. Vardo sussurrou. Eloy Bezerra. O nome ressoou no peito de Zé como um sino de morte. Eloy. Eloy Bezerra não era um criminoso comum. Ele era o braço direito do coronel Olavo, o fazendeiro mais rico e temido da região. Olavo controlava praticamente todos os negócios de gado. E Eloy era o homem que fazia o trabalho sujo. Eloy era conhecido por sua crueldade fria e pela habilidade de sumir com provas e pessoas. A descoberta era terrível. Luna não era apenas uma ladra de passagem. Ela estava ligada a um poder muito maior e mais perigoso. E as iniciais, Libê, Luna e Eloy Bezerra. Eles eram parceiros. Eloy tinha garantido o transporte e a segurança do roubo. Eloy Bezerra? Zé mal conseguia falar. Mas por quê? Eu nunca fiz nada para ele. A ambição, Zé. É sempre a ambição. Vardo respondeu melancólico. Boatos correm que Eloy está querendo abrir o próprio negócio de gado, desafiando o coronel Olavo. Mas ele precisa de capital rápido. O seu gado não é muito, mas era um começo limpo para ele, já que você era uma presa fácil. E ele viu a oportunidade quando a cigana apareceu. Ele deve ter mandado ela te seduzir e roubar. Essa revelação deu camadas ao vilão. Eloy não era apenas mau por prazer. Ele tinha um objetivo claro: ascensão social e poder, mesmo que para isso tivesse que esmagar o homem mais fraco da cadeia alimentar da roça. O que eu faço, Vardo? Zé estava desesperado. Você não faz nada, Zé. Você volta para casa, aceita a perda e se vira. Se você confrontar Eloy, ele te mata. Ele tem gente na polícia, na prefeitura, em todo lugar. Ele é um monstro esperto. Ele vai te fazer parecer um mentiroso ou um louco. Mas a visão de Antônio chorando voltava para Zé. Eu não posso. Se eu aceitar isso, eu aceito a morte do meu filho de fome. Eu vou atrás do meu gado. Onde Eloy esconderia 8 cabeças de gado sem levantar a suspeita do coronel? Vardo pensou por um instante, passando a mão na cabeça suada. Eloy tem um pequeno rancho abandonado a uns 40 quilômetros daqui, na divisa com a terra do Olavo. Dizem que ele usa para descanso e descarregar coisa ilegal. Ninguém vai lá. Zé agarrou o medalhão, que agora parecia queimar em sua mão. Obrigado, Vardo. Zé, vai de noite. E se você for, não vá sozinho. Leva uma arma, leva alguém de confiança. Se Eloy te pegar lá, ele te enterra e ninguém pergunta. Zé saiu do bar. Ele não tinha arma. E a única pessoa em quem confiava, Rosa, não podia deixar Antônio. Ele teria que ir sozinho. O caminho seria longo e perigoso. Zé voltou para casa no final da tarde, exausto, mas com um foco renovado. O medo ainda estava lá, mas a informação sobre Eloy Bezerra havia cristalizado o inimigo.
transformando a dor abstrata da traição em um alvo concreto. Ele encontrou Rosa dando banho em Antônio, usando água morna e um sabão perfumado que cheirava a esperança. Eu descobri quem a ajudou, Zé disse a voz baixa. Ele sentou-se na cadeira de balanço e mostrou o medalhão para Rosa novamente, revelando as iniciais e o nome. Eloy Bezerra. Ele tem um rancho na divisa com a fazenda do Olavo. Meu gado deve estar lá. Rosa parou o que estava fazendo. Seus olhos se arregalaram em terror. Eloy, Zé, você está louco? Eloy é o braço armado do coronel. Se ele souber que você está investigando, ele te some sem deixar rastro. Você não pode ir lá, Zé. Eu tenho que ir, Rosa. Se eu não for hoje, amanhã o gado já foi vendido, e eu não tenho como provar o roubo. Não tenho como sustentar Antônio. Ele pegou o menino, beijando sua testa. Eu não posso falhar com ele. Rosa se sentou ao lado dele, a postura de quem está enfrentando uma tragédia iminente. Você não tem armas, Zé. Você mal consegue lutar com um porco bravo como vai enfrentar o capanga do Olavo. Eloy é um bicho cruel. Essa era a falha de Zé. Ele era bom, honesto e trabalhador, mas era ingênuo, e fisicamente não era um guerreiro. Sua força residia na paciência da lavoura e no cuidado com os animais, não no combate. Ele era vulnerável. Eu sei, Zé admitiu, a voz cheia de autocrítica. Eu sou um bobo. Fui burro de confiar naquela mulher. Fui burro de não ter nada para me defender agora, mas eu não posso fugir. Eu vou sozinho. Não, Rosa interrompeu, a decisão estampada em seu rosto. Você não vai sozinho. Se você for, eu vou junto. Você precisa de alguém para olhar as costas. Rosa e Antônio, eu não vou te deixar ir para a morte, Zé. Meu primo, o Chico, ele tem uma caminhonete velha e entende de estradas secundárias, e ele tem um rifle de caça, mas ele não usa para briga. Ele só caça. Chico me deve um favor. Ele é um homem da roça, como a gente, e odeia o jeito que essa gente poderosa pisa nos pequenos. Rosa, a babá e vizinha, transformava-se no primeiro apoio vital de Zé. Ela era a prudência que ele não tinha, e o elo com o recurso, o rifle e o transporte, que ele precisava desesperadamente. O Chico me deve o favor de um parto complicado que ajudei a fazer. Ele vai ajudar, mas ele não vai querer briga. Ele é medroso. O problema era que Chico era um homem de princípios, mas covarde. Zé precisaria de um aliado que tinha os recursos, mas não a coragem. Essa era a complexidade da roça. A ajuda vinha com limitações. Eu dou um jeito no Chico, Zé garantiu, mas preciso de você para ficar com Antônio. Eu não vou colocar você no fogo cruzado. Peça para a mãe Nilda ficar com ele. Diga que é uma emergência familiar. Rosa ponderou, mordendo o lábio. Certo, mas você tem que prometer, Zé. Não enfrente Eloy. Só ache o gado, marque ele e volte. A gente arruma outro jeito depois. Não vire herói de filme. Zé não fez a promessa. Ele sabia que se achasse seu gado, o instinto de proteger o que era seu falaria mais alto que a prudência. Mas ele assentiu. Antes de sair, Zé foi ao celeiro. Ele pegou uma pá velha e enferrujada. Não era uma arma, mas era algo pesado. Ele pegou também um pedaço de corda e uma lanterna antiga. Era tudo o que tinha. Ele se despediu de Antônio. Um beijo demorado que parecia uma despedida final. Eu volto, meu filho. Eu juro que volto com o que é seu. Rosa saiu correndo para buscar Chico, enquanto Zé esperava a escuridão total, o medo se misturando à adrenalina. Ele não era um guerreiro, mas era um pai. E o amor de um pai podia ser mais afiado do que qualquer facão. A caminhonete de Chico, um trambolho barulhento que parecia feito de peças avulsas, sacudia violentamente na estrada de terra. A lua estava escondida pelas nuvens, e a escuridão era total, exceto pelo feixe fraco dos faróis. Chico, um homem magro de bigode fino, estava ao volante, suando frio e resmungando sobre a imprudência de Zé. Zé, você sabe que eu te considero um amigo, mas isso é loucura. A gente vai se meter na toca do lobo. Chico reclamou, apertando o volante. O rifle de caça estava deitado entre eles, parecendo mais um peso morto do que uma proteção. Você não precisa ir até o rancho, Chico. Só me deixa a uns 2 quilômetros. Eu sigo a pé. Se eu voltar em 2 horas, você espera. Se não, você some daqui e cuida da Rosa e do Antônio. A voz de Zé estava calma, mas seu estômago estava em nó. Fácil falar. Você está apostando sua vida por causa de gado, que seja. Se for para morrer, morre sozinho. Chico resmungou, mas continuou dirigindo. Ele era covarde, mas leal. Durante a viagem, Zé tentou clarear a cabeça, pensando em como Luna o havia enganado. Não foi só a sedução. Foi a forma como ela explorou sua dor. Luna sempre perguntava sobre Maria, sua falecida esposa. Ela ouvia, fingia empatia. E com isso,
minava sua resistência. Zé percebeu que ela não era apenas uma ladra. Era uma manipuladora profissional que estudava as fraquezas emocionais de suas vítimas. Ela usava a carência dele como arma. Chico, eu preciso te contar uma coisa, Zé começou, a voz rouca pelo esforço. Quando ela me seduziu, Luna me fez sentir que eu não era só um pai viúvo, mas que eu ainda era um homem, e eu caí. Chico olhou para ele, surpreendido pela honestidade brutal. Zé, todo mundo é trouxa por amor uma hora ou outra. A diferença é que o seu trouxismo custou caro. Não se culpe tanto, a culpa é dela, não sua. A culpa é minha, sim. Eu não fui esperto. Eu tinha o que precisava aqui. Zé bateu no próprio peito. Eu confiei em quem veio de fora e não no meu instinto. E agora meu filho paga. O custo emocional era altíssimo. A perda da confiança em si mesmo. Eles chegaram ao ponto indicado por Vardo. O rancho de Eloy era cercado por uma cerca de arame farpado, e a única construção visível era um barracão de madeira caindo aos pedaços, que mal parecia um esconderijo para animais. É aqui. Fique com o rifle, Chico. Se você ouvir um tiro, fuja e chame a Rosa. Se ouvir um mugido, espere. Zé pegou a pá e a lanterna. Antes de descer, ele apertou o medalhão em sua mão novamente. Era sua armadura. O cheiro de esterco e mato cortado chegou a ele antes que pudesse ver qualquer coisa. Ele rastejou pela cerca, rasgando a calça no processo. A passos lentos e tensos, ele se aproximou do barracão, o coração batendo na garganta. Ele iluminou o interior com o feixe fraco da lanterna. O local era pequeno, mas havia sinais de uso recente. Eram cordas novas jogadas em um canto e, mais importante, restos de feno fresco. Zé apontou a lanterna para o fundo do barracão, e lá estavam eles. Seus bois, 8 cabeças, suas marcas de ferro feitas por seu pai, eram inconfundíveis nas ancas dos animais. Eles estavam magros e agitados, mas eram seus. A visão o encheu de um alívio momentâneo e uma fúria renovada. Ele precisava marcá-los de alguma forma para provar que estavam ali. Ele tirou o canivete e cortou um pedaço da crina de um dos touros mais velhos. O pé de pano era uma prova sutil, algo que só um homem da roça notaria. Enquanto Zé se preparava para sair, ele ouviu o som de um motor se aproximando rapidamente. Um farol forte varreu a entrada do barracão. Ele estava encurralado. Eloy Bezerra havia chegado. Zé apagou a lanterna e se escondeu rapidamente atrás de um monte de sacos de ração no canto mais escuro do barracão. O coração martelava contra as costelas. Ele podia ouvir o caminhão parando e o som pesado de botas na terra. A porta do barracão se abriu com um estrondo. Eloy Bezerra entrou, seguido por um capanga que Zé não reconheceu. Um sujeito magro e silencioso. Eloy era grande, com o rosto duro e uma cicatriz feia que descia da sobrancelha. Ele carregava uma espingarda de cano cerrado, com uma facilidade assustadora. Esses bichos dão trabalho, Zé Carlos. Eloy disse olhando para o gado com a voz grossa e lenta. Zé congelou. Zé Carlos? Como Eloy sabia que ele estava ali? Olha só para o pé de pano. Eloy continuou caminhando entre os animais desconfiado. Parece que alguém mexeu na crina dele. Acha que alguém está farejando o capanga? O capanga apenas balançou a cabeça. Eloy riu, um som seco e sem humor. Eu sei que ele está aqui. O Vardo não é bobo, mas é um fofoqueiro inútil. Ele me ligou logo depois que o Zé saiu do bar. Eu dei um dinheiro extra para a lealdade dele, mas não adiantou nada, já que o Zé veio direto para a cova. A revelação da traição de Vardo atingiu Zé como um chicote. Vardo não havia o ajudado por lealdade. Ele havia vendido a informação para Eloy, garantindo dinheiro de ambos os lados. E ainda por cima, forneceu o local do rancho, sabendo que Eloy o estaria esperando. A ingenuidade de Zé era, de novo, a responsável por sua desgraça. Eloy parou exatamente na frente do monte de sacos de ração. Vamos lá, Zé. Saia daí. Eu sei que você está aí, cheirando a bosta de gado e arrependimento. Zé engoliu em seco. Ele não tinha como correr. Ele saiu de trás da pilha, segurando a pá enferrujada como se fosse uma espada. Você me roubou, Eloy. Roubou a vida do meu filho. Zé gritou, a voz falhando de raiva e terror. Eloy não estava irritado. Ele estava divertido. Ele colocou a espingarda no ombro e sorriu. Roubei? Ah, Zé. Que palavra feia. Eu peguei um empréstimo. Sabe, a vida é assim. Os espertos pegam dos bobos. E você, Zé? É o maior bobo que já pisei nessa terra. Uma mulher de fora que você mal conhece te enrola em 10 dias e você entrega a poupança e o gado. E ainda vem me caçar com uma pá. Eloy gesticulou para o capanga,
que avançou rapidamente. Zé levantou a pá, tentando se defender, mas o capanga era ágil. Ele desviou do golpe desajeitado de Zé e desarmou-o com um chute na mão. O medalhão de LB rolou para a terra. Zé tentou correr, mas Eloy o agarrou pelo colarinho, levantando-o do chão com facilidade. Não tente fugir, Zé. Você veio até aqui para provar um ponto. E você provou que você é burro e fraco. Eloy jogou Zé no chão, que bateu a cabeça contra uma viga. O mundo girou. O que você vai fazer comigo? Zé perguntou ofegante. Eu? Nada. Eu sou um homem de negócios. Mas eu não gosto de gente que me incomoda. Você vai aprender uma lição sobre quem manda nessa região. Você vai voltar para sua casinha sem gado, sem dinheiro e com a cabeça cheia de história. E se você abrir a boca de novo, o Coronel Olavo vai achar que você está tentando roubar o gado dele. Aí sim, Zé, a coisa fica feia de verdade. Eloy se abaixou, pegou o medalhão e o jogou na cara de Zé. Essa peça de lixo não prova nada. Prove que o gado é seu. Prove que a cigana te roubou. Você não tem nada, Zé. Você é invisível. O capanga amarrou os pés e as mãos de Zé com a corda que ele mesmo havia trazido, em uma ironia cruel. Vamos dar uma carona para o Zé, capanga. E vamos largar ele bem longe da estrada para que ele tenha tempo de pensar na burrice que cometeu. Eloy ordenou rindo. O plano de Zé havia falhado catastroficamente. Ele não só não conseguiu recuperar o gado, como entregou sua localização a Eloy. Ele foi levado para o caminhão e jogado na carroceria, ao lado de um saco de sal mineral. A humilhação era completa. Ele havia sido capturado por sua própria inocência e pela traição do único aliado que ele pensou que tinha na cidade. A viagem na carroceria foi um tormento de solavancos e poeira. Zé estava amarrado, sentindo o peso do fracasso. Ele se perguntou se Chico havia ouvido os gritos. Eloy e o capanga pararam o caminhão a cerca de 15 quilômetros, em uma área de mata densa, perto de um riacho seco. Eles o jogaram no chão, desamarraram apenas os pés e o deixaram preso pelas mãos, garantindo que ele demoraria a se libertar. Pense bem, Zé, volte para o seu filho e esqueça isso. O Coronel Olavo não gosta de gente fuçando nos negócios de gado, mesmo que seja só um empregado dele roubando. Eloy o avisou, pisando no chão ao lado de sua cabeça. Você vai pagar por isso, Zé cuspiu, o sangue escorrendo do corte na testa. Eloy deu um riso amargo. Não, Zé. Quem paga é você. Agora, se for esperto, suma daqui antes que o sol nasça. Eles foram embora, deixando Zé sozinho na escuridão, com o som distante do motor de caminhão diminuindo. Zé lutou desesperadamente contra a corda, as mãos já em carne viva. Ele era forte, mas o nó estava apertado demais. A cada puxão, a dor aumentava, mas a imagem de Antônio com fome o impulsionava. De repente ele ouviu um som familiar. Não era o motor do caminhão de Eloy, mas o barulho desafinado da caminhonete velha de Chico. Zé gritou, sua voz falhando. Chico! Chico! Chico, tremendo, apareceu na escuridão, o rifle de caça em punho, apontando para o nada. Ele estava mais assustado do que Zé. Zé, graças a Deus. Eu ouvi a confusão e me escondi. Esperei um pouco e vim atrás. Eu achei que eles tinham te matado. Chico rapidamente cortou as cordas, liberando Zé. Zé massageou os pulsos doloridos. Eu sou um idiota, Chico. O Vardo me vendeu. Eloy sabia que eu ia lá. Ele só queria me humilhar. Zé confessou, a voz cheia de desespero. Eles se sentaram ao lado do riacho seco. Era o momento da conexão pré-clímax. A cena de vulnerabilidade profunda. Zé precisava desabafar a dor que estava carregando. Eu me sinto um lixo, Chico. Zé começou, olhando para as próprias mãos tremendo. Não é só o gado ou o dinheiro. É que eu sou o único que o Antônio tem. E eu não consigo protegê-lo. Eu fui ingênuo demais. Eu falhei com ele. Chico, que era um homem simples e direto, sentou-se ao lado dele. Você não falhou, Zé. Você foi bom. E a bondade não é burrice. É só que a maldade é mais esperta. Eloy não te venceu na força. Ele te venceu na mentira e na traição. Seus bois estão lá. Você provou que eles existem e que são seus. Isso já é meio caminho. Mas como eu provo? Eloy me disse, prove que o gado é seu. Se eu voltar lá, ele me mata. Chico olhou para Zé, tirou o boné e coçou a cabeça. Ninguém vai acreditar na sua palavra, Zé. Ninguém. O sargento Almeida nem sequer saiu da delegacia, mas tem uma pessoa nessa cidade que odeia o Eloy mais do que tudo, e que tem o poder de fazer ele tremer. O Coronel Olavo. A ideia era absurda e perigosa, mas a única saída. O inimigo do seu inimigo. O coronel, ele é o dono do Eloy. Exatamente. E o Eloy está roubando gado para montar o próprio negócio. Se o coronel souber que o braço direito dele está agindo nas sombras, ele se vinga por nós. O coronel é vingativo, Zé. Mas ele é justo com quem é dele. E o seu gado estava na divisa da terra dele, Zé. É uma afronta.
Isso o atinge diretamente. Zé levantou a cabeça. Ele tinha que arriscar tudo. Ele não tinha como vencer Eloy diretamente. Ele precisava de uma bomba. E a traição de Eloy ao coronel Olavo era essa bomba. Precisamos de uma prova mais forte. O pedaço de crina do pé de pano não vai convencer o coronel. Zé pensou em voz alta. Chico, nós vamos voltar, mas não para o rancho. Vamos para a cidade. Precisamos descobrir quando o Eloy planeja mover o gado e para onde. A estratégia mudou de confronto físico, onde Zé perderia, para manipulação e informação, onde Eloy era vulnerável. Zé ainda era o homem da roça. Mas agora ele tinha um plano. Zé e Chico voltaram para a cidade no meio da madrugada. Zé estava dolorido, mas a urgência o impedia de descansar. Ele precisava de mais informações, e o único ponto de coleta de fofocas e negócios escusos era o bar do Vardo. Eu não posso entrar lá. O Vardo vai me vender de novo. Zé alertou Chico. Eu vou. Chico disse, engolindo em seco. Vou fingir que não sei de nada e vou sondar. Sei que Eloy costuma falar demais quando bebe. Aquele medalhão que a Rosa tem, ele pode ser útil se for exibido sutilmente. Chico era covarde, mas era invisível. Ninguém prestava atenção nele. Ele era o homem ideal para espionagem de baixo risco. Na manhã seguinte, enquanto Rosa cuidava de Antônio e tentava arranjar leite na vizinhança, Chico foi para o bar do Vardo. Zé esperou escondido na mata perto da estrada, observando. Chico entrou no bar, pediu uma pinga e puxou conversa. Ele mencionou de forma despretensiosa que estava preocupado com a falta de movimento de gado na região, reclamando que os preços estavam baixos. Vardo, que já havia vendido Zé e se sentia no direito de se vangloriar de sua esperteza, caiu na conversa. Chico, então, puxou do bolso o medalhão de Luna, LB, que Rosa havia emprestado, fingindo que o havia achado na estrada. Olha só que porcaria, Vardo. Algum desses ciganos safados perdeu essa joia barata, Chico disse, jogando o objeto no balcão. Vardo olhou para o medalhão e seu rosto ficou pálido. Ele sabia que aquele objeto estava ligado ao roubo de Zé. Ele tentou disfarçar, mas Chico o pressionou sutilmente. Dizem que o gado do Zé sumiu. Você acha que alguém de fora conseguiu mesmo tirar o gado daqui, Vardo, sem a ajuda de alguém grande? Vardo, assustado com a possibilidade de Eloy ter deixado provas para trás, falou mais do que devia para desviar a atenção de si. Não seja bobo, Chico. Esse gado já era. O Eloy é esperto. Ele só vai segurar esses bois por mais 1 ou 2 dias e depois vai vender para um atravessador lá na cidade vizinha, o São Benedito. Ele tem pressa. Senão o coronel fareja. Bingo. O destino final. São Benedito. O prazo, 1 ou 2 dias. Chico voltou para Zé. Pálido, mas vitorioso. Ele vai mover o gado amanhã, Zé. Antes do sol nascer. Para São Benedito. É uma feira grande. Os animais sumirão no meio da confusão. Zé tinha uma janela de menos de 24 horas. Ele tinha o destino do gado e o nome do ladrão. Agora precisava de uma audiência com o coronel Olavo. Ir até a fazenda do coronel era como andar em um campo minado. Olavo era um homem da velha guarda, que valorizava a ordem e a propriedade acima de tudo. Ele era um tirano, mas detestava ser enganado, especialmente por seus próprios empregados. Chico, eu preciso que você volte para Rosa. Eu vou para a fazenda do coronel Olavo agora. Vou arriscar tudo, Zé disse. Como você vai falar com ele? Ele tem seguranças armados na porta. Ele só recebe gente grande. Vou entrar pelos fundos, onde ficam os caseiros. O coronel não vai me ouvir por eu ser uma vítima. Ele só vai me ouvir se eu tiver algo que o atinja diretamente. A traição do Eloy. Zé, usando o medalhão Alibinani como prova, e o nome de São Benedito como estratégia, saiu em direção à fazenda Olavo. Ele andava rápido, com a energia da urgência. Ao chegar na propriedade, ele evitou a guarita principal e usou os atalhos de lavoura que conhecia desde criança. A fazenda Olavo era um império de terra. Zé conseguiu encontrar um caseiro mais velho, conhecido por ter sido humilhado publicamente por Eloy Bezerra. O homem, chamado Juvenal, estava relutante, com medo, mas Zé jogou a isca certa. Eloy Bezerra está roubando o coronel Juvenal. Está usando o rancho abandonado na divisa para esconder meu gado e vender amanhã em São Benedito. Se você me ajudar a falar com o coronel, você se livra do Eloy para sempre. E o coronel vai te recompensar pela lealdade. A perspectiva de se livrar de Eloy, o capataz cruel, foi suficiente. Juvenal concordou em levar Zé por caminhos internos até a casa grande do coronel. O relógio estava correndo. Olavo, o coronel, era um homem de 70 anos. Mas a força de seu poder ainda era palpável. Ele estava sentado à mesa, tomando café forte, lendo jornais antigos
e rodeado de documentos de terra. A casa era um palacete no meio da roça, a encarnação de sua influência. Quando Juvenal conduziu Zé, sujo, mancando e com a testa cortada, para a sala de jantar, a reação do coronel foi de pura repulsa. "O que é isso, Juvenal? Quem é esse maltrapilho? Tire ele daqui imediatamente", Olavo gritou, batendo a mão na mesa. "Coronel, por favor, me ouça", Zé implorou, ignorando a ordem de Olavo. Ele sabia que tinha apenas 30 segundos antes de ser jogado fora. "Sou Zé, o vizinho. Eloy Bezerra está roubando o senhor. E ele vai fugir com meu gado amanhã que está escondido na sua divisa." A palavra roubando fez o coronel parar. A fúria deu lugar a uma curiosidade fria. Olavo valorizava a honestidade de seus empregados tanto quanto sua lealdade. Roubo interno era uma traição que ele não perdoava. "Você tem provas, moleque? O Eloy é meu capanga há 20 anos. Ele não seria burro de me roubar. Ele é ambicioso, coronel. Ele está roubando o gado menor de mim e de outros vizinhos para montar o próprio negócio. Ele está usando o rancho abandonado que fica bem na divisa para disfarçar o gado roubado como se fosse o gado dele. Ele roubou meu gado anteontem com a ajuda de uma mulher cigana, Luna. E amanhã ele leva os bois para São Benedito." Zé colocou o medalhão LB na mesa, ao lado da xícara de café do coronel. "Esse medalhão é da Luna. As iniciais são LB. Luna e Eloy Bezerra. Ele está em sociedade com ela. Eu fui lá, coronel. Ele me pegou, me amarrou e me largou no meio do mato. Meu gado está lá. São 8 cabeças marcadas com a marca do meu pai. Ele vai mover tudo antes do sol nascer amanhã." Olavo pegou o medalhão, examinando as iniciais com o olhar de um predador. Ele não estava interessado no sofrimento de Zé, mas na afronta de Eloy. Se Eloy o estava roubando, isso significava que ele estava se sentindo poderoso demais. "Você viu o gado lá?" "Sim, coronel. Estão magros, mas são os meus. Se você for agora, consegue pegá-lo em flagrante. Ele não sabe que o senhor sabe." O coronel Olavo não precisava de evidências de roubo. Ele precisava de um motivo para reafirmar seu domínio. Se Zé estivesse mentindo, ele morreria. Se estivesse falando a verdade, Eloy morreria. Em ambos os casos, Olavo sairia ganhando. O coronel se levantou, sua postura imponente. "Você é um homem corajoso, Zé. Ou muito burro. Se eu for lá e seu gado não estiver, ou se for uma armação, eu vou mandar queimar sua casinha. Mas se você estiver certo, Eloy terá de me pagar." Olavo convocou 3 seguranças, todos homens grandes e armados. "Preparem os cavalos. Vamos para o rancho abandonado na divisa, agora." Ele olhou para Zé com um brilho de desconfiança ainda nos olhos. "Você vem com a gente. Se Eloy te ver, ele pode confessar o resto do esquema de roubo." Zé, apesar do medo mortal de encontrar Eloy novamente, assentiu. Ele havia jogado a única carta que tinha. O confronto final não seria entre ele e Eloy. Seria entre a ambição de Eloy e a fúria territorial do coronel. Enquanto se preparavam para sair, Olavo fez uma ligação curta. Zé ouviu a voz imponente. "Sargento Almeida?" "Sim, sou eu. Preciso de você amanhã de manhã no Rancho Velho na divisa, antes do sol nascer. Temos um assunto sério de roubo de gado para resolver. É sobre um dos meus. E a cigana. Não falte." Olavo estava convocando a autoridade local, forçando Almeida a agir, não por Zé, mas para limpar a sujeira de sua própria fazenda. A vitória moral de Zé estava começando a tomar forma. A comitiva do coronel Olavo chegou ao rancho abandonado na calada da noite, a lua finalmente aparecendo para iluminar a cena fria. Olavo estava a cavalo, Zé e os capangas em veículos. O silêncio era interrompido apenas pelo ranger das porteiras. "Ele está aqui", Zé sussurrou, reconhecendo o caminhão boiadeiro de Eloy estacionado um pouco mais adiante. O movimento era iminente. Olavo desceu do cavalo e, com um gesto seco, ordenou que 2 seguranças cercassem o barracão. Quando Eloy saiu da cabana carregando um balde para dar água aos bois antes de tocá-los, ele encontrou o coronel parado à sua frente, a silhueta imponente contra a escuridão. O choque no rosto de Eloy foi total. "Coronel, o que faz aqui a essa hora?" Eloy tentou soar calmo, mas sua voz falhou. "Eu vim conferir umas denúncias, Eloy." Olavo respondeu, a voz perigosamente tranquila. "Disseram que você estava guardando gado aqui e que está pensando em se tornar um fazendeiro independente. Você sabe o que eu penso de traição." Eloy percebeu o cerco. Ele estava encurralado, mas ele era um vilão com camadas. Ele não confessaria de imediato. Ele tentou inverter a situação usando a ingenuidade de Zé contra ele. "Coronel, isso é armação. Aquele moleque, o Zé." Eloy apontou para Zé, que estava ao lado dos seguranças de Olavo. "Ele está louco. Ele perdeu o gado dele para uma tal de cigana, e agora está tentando me incriminar."
Ele veio aqui ontem à noite e tentei ajudá-lo a procurar, mas ele estava descontrolado. Ele quer me derrubar para roubar meu posto. Olavo olhou de Zé para Eloy, o julgamento pairando no ar. O gado está no barracão, coronel. 8 cabeças. E a mulher que ele fala, a Luna, é a parceira dele. Zé rebateu, nervoso, mas firme. Me mostre, Eloy. Olavo exigiu. Eloy, sentindo-se confiante na ausência de Luna, abriu o barracão. O gado estava lá. 8 cabeças magras. Veja bem, coronel. É gado da roça, sem marca, misturado. Não é meu. Mas também não é dele. Ele só está inventando. Eloy mentiu descaradamente. É a marca do meu pai, coronel. No pé de pano. Zé gritou. Olavo se aproximou do touro mais velho, acendendo um fósforo. A luz bruxuleante revelou a marca de ferro. Essa é a marca do seu pai, Zé? Olavo perguntou. Zé estremeceu. Eloy havia agido rápido. As marcas originais de Zé estavam lá. Mas Eloy havia tentado apagá-las e, por cima, tinha marcado os bois com um ferro novo. Uma marca genérica de fazenda, para dificultar a identificação. Ele tentou disfarçar. Mas eu tenho provas. Ele me disse que estava em parceria com Luna. Ele me mostrou o medalhão. Zé se desesperou. Eloy sorriu. Um sorriso frio e vitorioso. Ele me mostrou um pedaço de lixo, coronel. Ele estava me acusando de roubo e eu tentei impedi-lo de entrar na sua terra. Eu o desmoralizei ontem à noite e o larguei na estrada para ele aprender uma lição. Eu não roubaria o senhor. Olavo estava confuso. O gado parecia roubado, mas as marcas eram ambíguas. O vilão estava prestes a vencer. Foi nesse momento que o capanga de Eloy, aquele homem magro e silencioso que estava guardando a lateral do caminhão, fez um movimento estranho. Ele olhou para Eloy, depois para Olavo. Ele estava nervoso. A pressão era insuportável. Eloy havia manipulado a situação tão bem que a palavra de Zé, o ingênuo, não valia nada contra a de Eloy, o veterano. Eloy, eu não gosto de mentiras. Olavo disse, estreitando os olhos. Eu não estou mentindo, coronel. Esse homem está desesperado. Pergunte a ele sobre a tal Luna. Ele nem deve saber o nome completo dela. Eloy pressionou. Zé estava prestes a desmoronar. Ele não sabia o nome completo. A humilhação era insuportável. Mas então, o capanga de Eloy, que estava quieto até então, tossiu e interveio, a voz baixa e tensa, quebrando o protocolo de silêncio. Coronel, desculpe me meter, mas o Zé está certo. O gado é dele, e a mulher, ela se chama Luna Barreto. Ela não era cigana, não. Ela era da cidade de São Benedito, e ela não está mais com o Eloy. O Eloy ia me dar esses bois de comissão se eu vendesse no leilão amanhã. O capanga tinha medo de Eloy, mas temia a fúria do coronel Olavo e odiava o modo como Eloy o tratava. A traição veio de onde Eloy menos esperava. O homem que ele julgava ser invisível e descartável. A ambição de Eloy o fizera prometer o gado como comissão, e essa promessa se tornou sua ruína. Eloy perdeu a compostura. Cala a boca, seu verme. Você está me traindo? Olavo virou o olhar para Eloy. O ódio substituindo a dúvida. Luna Barreto? São Benedito? Comissão? Então, Eloy, você estava me roubando? A chegada iminente do sargento Almeida, por ordem de Olavo, adicionava uma camada de pressão sobre o coronel. Ele precisava resolver a situação rapidamente, antes que a polícia local tivesse tempo de analisar as provas e talvez desmoralizá-lo. Você me desrespeitou, Eloy. Olavo disse, a voz baixa, mais perigosa do que um grito. Você usou minha terra e meu nome para roubar um homem pobre, e o pior, roubou de mim nas minhas barbas pensando que eu não veria. Eloy tentou argumentar, a voz estrangulada. Coronel, a cigana me enganou. Ela fez a proposta e eu, por burrice, aceitei ajudar com o transporte. Foi só isso, mentiroso. Você prometeu meu gado para o seu capanga. Olavo apontou para o capanga silencioso. Diga a ele, Eloy. Diga que você estava vendendo a minha confiança por uns trocados. Eloy se ajoelhou no chão. O medo finalmente superando o orgulho. Ele sabia que a punição do coronel era pior que a cadeia. Sim, coronel, é verdade, mas a culpa não é só minha. A Luna, ela tem contatos grandes em São Benedito. Ela disse que tinha um comprador que não fazia perguntas. Ela está usando essa cidadezinha para recrutar bobos como o Zé e roubar deles. Depois usa gente como eu para mover a mercadoria. A verdade saiu sob pressão extrema. Eloy não era apenas ambicioso. Ele era um peão em um esquema maior orquestrado por Luna, a verdadeira cérebro. Luna explorou a ingenuidade de Zé e a ambição de Eloy para lucrar. O vilão tinha camadas. Ele era um traidor oportunista, mas também uma vítima da própria ganância e da manipulação de Luna. Nesse instante,
Os faróis do carro do sargento Almeida varreram o barracão. Almeida saiu do carro com a mesma expressão entediada de sempre, mas ao ver a figura imponente do coronel Olavo e Eloy de joelhos, ele ficou instantaneamente alerta. Coronel, o que está havendo? Almeida perguntou, tentando entender a cena. Olavo não respondeu a Almeida. Ele se virou para Zé. Zé, esse gado é seu. Você provou o roubo. Leve-o de volta para sua terra. E você, Almeida, leve este verme para o xadrez. Roubo de gado, traição e acusações falsas. Garanta que ele não saia de lá. Almeida, vendo o gado e o coronel furioso, não ousou questionar. Ele algemou Eloy e o capanga, que confessou todo o esquema no local. Zé havia vencido. A vitória não veio de sua força, mas de sua estratégia de usar a estrutura de poder da roça contra si mesma. Ele tinha quebrado a corrente de poder, fazendo com que o tirano local punisse seu inimigo. Olavo, no entanto, não deixou Zé sair sem uma lição final. Zé, você é sortudo. Se tivesse vindo aqui sem provas e sem a traição do Eloy para me interessar, eu teria lhe dado uma surra. Sua lição é esta. Nesse mundo, a honestidade não é suficiente. Use o que você tem, mesmo que seja a raiva do seu inimigo. Agora vá, e não se apaixone por mais nenhuma forasteira. Zé concordou, a cabeça baixa. Ele havia recuperado seu gado, mas o custo foi a perda total de sua ingenuidade. Olavo se aproximou, e em um gesto que parecia ser de redenção, mas era apenas pragmatismo, lhe entregou um envelope grosso. O gado está magro. Você precisa de comida para ele. E para seu filho. O dinheiro que Eloy tinha no bolso é seu. É o custo emocional do seu prejuízo. Considere isso um presente do coronel por ter limpado a minha fazenda. Zé abriu o envelope. Era a poupança que Luna tinha roubado. E um pouco mais. O valor moral da vitória era maior que o dinheiro, mas o dinheiro significava a salvação de Antônio. Zé reuniu seus bois, pé de pano à frente, e começou a longa jornada de volta para casa, guiando os animais na escuridão, a ferida na testa ardendo, mas o coração em paz. O herói falho havia triunfado. Ele era um homem da roça, sem tecnologia ou armas sofisticadas, que venceu o crime organizado com a única coisa que lhe restava, a verdade. Zé chegou à sua pequena propriedade ao nascer do sol. A luz dourada do amanhecer revelou o curral vazio, mas logo ele preencheu a lacuna com o barulho bem-vindo do seu gado voltando para casa. Ele não os tocou agressivamente. Ele apenas os guiou com a voz, o som que eles reconheciam. Rosa estava na varanda segurando Antônio. Quando viu Zé, sujo, ferido, mas vivo, com os bois logo atrás, ela correu. Zé, você conseguiu. Meu Deus, ela o abraçou com força. O alívio era palpável. Antônio, no colo dela, olhou para os bois, confuso, mas quieto. Zé se abaixou, pegou o filho e o beijou, sentindo o peso da responsabilidade. Mas agora, também o da segurança. Sim, Rosa. Estão aqui. E o dinheiro também. Ele disse, mostrando o envelope. Eloy e o capanga foram presos. O coronel Olavo resolveu o problema. Rosa chorou de alívio. Eu não sei como você fez isso, Zé. Mas você salvou a gente. A vitória era pública e moral. Eloy foi desmascarado na frente do sargento Almeida e de toda a fazenda do coronel. A cidadezinha que antes zombava de Zé por sua burrice, agora sabia que ele era um homem de honra que havia derrubado um tirano local. O custo emocional. Nos dias que se seguiram, a vida na roça voltou ao normal. Mas Zé não era mais o mesmo. Ele havia perdido sua inocência, a confiança cega no próximo. Eu perdi a paz de espírito, Rosa. Ele confessou uma noite, enquanto olhava para Antônio dormindo. Antes, eu achava que o mundo era simples. Terra, trabalho, honestidade. Agora eu sei que a maldade está sempre à espreita, se aproveitando da minha carência. Ganhei o dinheiro e o gado de volta, mas perdi a ingenuidade. Rosa colocou a mão no ombro dele. Você ganhou algo mais importante, Zé. Você ganhou a força de lutar. Você aguentou a dor da traição, a humilhação do desprezo do sargento e a fúria do coronel. Você fez isso tudo pelo seu filho. Isso é ser homem, Zé. O destino de Luna e a moral. Eloy e seu capanga ficaram presos, enfrentando as consequências do roubo, e principalmente da fúria do coronel Olavo. A polícia local, pressionada, emitiu um mandado de prisão para Luna Barreto, a mulher que orquestrou tudo. Mas Luna era uma sombra, uma profissional. Ela nunca foi encontrada. Ela havia sumido em São Benedito, usando o dinheiro roubado de outros ingênuos para financiar sua fuga. Zé sabia que ela estava livre. Ele tinha perdido o medalhão, ficou com o coronel como prova,
Mas o símbolo do olho no labirinto estava gravado em sua memória. Ele nunca mais confiaria em um sorriso de forasteiro. Ele usou o dinheiro restante para comprar sementes melhores e ração para o gado. Ele pagou Rosa, que agora se sentia parte da família, não apenas como babá, mas como aliada. Final duplo. A vida na roça exige dureza, mas Zé descobriu que essa dureza não precisava vir da maldade, e sim da vigilância. Ele olhou para Antônio, que sorria no sono. Aquele sorriso valia todo o gado e todo o dinheiro. Ele havia sido traído, humilhado e deixado na miséria por um golpista, mas ele não deixou que isso o definisse. Ele lutou com as ferramentas que tinha, a fé no instinto e a coragem de arriscar a própria vida por seu filho. A moral da história, que Zé levaria para sempre, era que a bondade sem vigilância é uma porta aberta para a ambição alheia. Você pode ser um homem da roça simples e honesto, mas se não conhecer a face da maldade, você será esmagado. Zé conheceu o inferno e voltou mais forte, ainda que com o coração mais endurecido. Ele tinha o suficiente.